E aí, saúde mental, como podemos definir? Eu vi em um episódio antigo de vocês que é difícil, assim, porque na nossa área a gente acaba trabalhando muito mais com doença do que com saúde, né? No geral. Então, é muito mais fácil definir adoecimento mental do que saúde mental. Então, eu vou fazer a definição aqui por contraposição. A gente tem muitas definições para transtorno mental, né? A gente não considera como doença porque a etiologia não é bem conhecida. Então, a gente chama de transtorno porque é isso. Tem uma síndrome ali, que é um conjunto de sintomas e sinais, né? Que pode ter... Sinal é o que a gente vê na pessoa quando a gente examina. E sintoma é a queixa que a pessoa traz pra gente. Então, tem uma síndrome ali que a gente não sabe direitinho qual que é a causa daquilo. A gente não sabe a etiologia. Então, a gente chama de transtorno porque a doença é quando tem a causa definida. E aí, um transtorno, um adoecimento mental, tem várias definições. A que eu mais gosto é de uma perda de liberdade. É como se a pessoa perdesse a liberdade de escolher fazer diferente. Ela só consegue fazer de uma determinada forma e isso causa prejuízo. Então, qualquer definição de transtorno, que sempre que a gente vai ver, vai ter que causar um prejuízo para a pessoa ou para outros e colocar a pessoa em risco. E esse de perda de liberdade é o que eu mais gosto. Mas tem vários outros, assim, dependendo do lugar que você ora. Aí teve um marco muito significativo na psiquiatria entre os anos 60 e 70, que eles tentaram definir, ter definições um pouco mais rígidas e mais bonitinhas, assim, porque tinha toda uma polêmica de querer tirar a psiquiatria da medicina, né? Tipo, colocar a psiquiatria como se fosse uma ciência espiritual, mais do que uma coisa biológica da área médica. Então, eles pegaram e fizeram o DSM, que é o Manual Estatístico. O DSM-3 foi o marco de transição, que antes tinha muitas coisas baseadas na psicanálise e eles passaram a ter coisas criteriais muito mais contabilizáveis e estruturadas a partir desse momento. A partir dessa definição por contraposição, será que a gente consegue definir o contrário? Então, você falou de situações com perda, prejuízo à liberdade, seja do indivíduo ou, né, dos que o cercam. Então, talvez saúde mental, né? Sofrimento. Será que a saúde mental está associada com a autonomia aí, Então, né? Porque parece que quando você fala de perda de liberdade, a primeira coisa é a pessoa ficar refém de alguma coisa. Promover, né? saúde mental é promover autonomia, é promover... Né? Eu acho que eu gosto muito da ideia de que é promover uma vida que faça sentido e que seja satisfatória. Promover escolhas que estão de acordo com os valores da pessoa. Promover a possibilidade de escolha. Porque muitas vezes quem está com um adoecimento de saúde mental é uma pessoa que se sente enclausurada. Então, eu gosto, por exemplo, muito do mito de Sísifo, assim, que é muito representativo de transtornos obsessivos compulsivos, que é uma pessoa que é um cara que ele foi amaldiçoado pelos deuses por causa de algo que ele fez e ele tá fadado a levar uma pedra pro alto do morro, só que o alto do morro ele não tem um lugar em que a pedra consiga ficar, ela é um cume agudo, assim. Então, toda vez que ele leva, a pedra cai. E aí ele tá ali preso naquele ciclo vicioso sem conseguir sair. Isso é uma metáfora da obsessividade que a gente usa muito, assim. Cabeça de tiozão já... Pensou alguma coisa. A piada vem e eu tenho que tentar frear. Aí isso gera sofrimento, eu acho que é um transtorno. Quebrei o ritmo do podcast só porque a piada de tiozão vem e pronto. Mas... Não seja refém dela. E como contraposição, se a gente está definindo saúde mental como contraposição, dentro do transtorno existe o sofrimento. Então, também enxergo a saúde mental como um bem-estar. Uma situação em que você está em paz consigo mesmo, em paz com o ambiente, em paz com a sociedade. Sim. Mas rapidinho, só pegar um ponto, porque... O sofrimento não precisa ser da pessoa, né? Porque imagino que tenham transtornos em que a pessoa tá aparentemente super bem, tipo, ela se julga assim, tipo, a autopercepção é de que não tem nenhum problema, tá tudo certo, mas família, sociedade, pessoas próximas sofrem?
É que aí você tá falando de crítica, porque a crítica é a pessoa ter consciência de que ela tá passando por algo que não é dentro do habitual dela. Ela não ter crítica não significa que não exista sofrimento. É difícil da gente julgar se tem sofrimento ou se não tem sofrimento. Então, por exemplo, uma pessoa O sofrimento não é autodefinido, então. Não Entendi. necessariamente. Por exemplo, uma pessoa que está em mania. A mania ela é caracterizada por um humor eufórico ou disfórico. Geralmente no humor eufórico é uma coisa muito contagiante, que a pessoa fica aparentemente muito feliz. Mas é muito frequente que a pessoa tenha atitudes impulsivas durante aquele período, que depois que ela melhora, ela se arrepende e sofre com aquilo. Então, daí ela percebe que aquilo foi uma fase de sofrimento, ainda que naquele momento Pra ela ela tava tudo não bem. estivesse sentindo como se aquilo fosse sofrimento. Tá. Não, era essa a dúvida antes. Eu até interrompi, desculpa. Não, acho que é isso. Então, o meu modo de enxergar em saúde mental, totalmente leigo, me traz essa ideia de bem-estar. Então isso envolve autonomia, mas envolve, para mim, uma sensação de paz. Isso justamente porque aqui, o que você falou, que é tomar atitudes que são condizentes com seus valores. Então, acho que isso faz sentido. E aí, sei lá, dentro da minha vivência, o esporte tem tudo a ver com isso. Para eu estar em paz, eu preciso estar mexendo o meu corpo. Sim. Cada vez mais, né? Eu acho que o esporte tem sido consolidado como uma forma de manutenção da saúde mental e até como tratamento. Ele tem sido cada vez mais pesquisado como uma forma de tratamento, de contribuir para outros tratamentos que seriam, sei lá, a primeira indicação, né? Tratamento padrão ouro, mas de ser como coadjuvante ali para manutenção da saúde. Então, por exemplo, para ansiedade. Muitas vezes a pessoa vai tomar uma medicação, vai precisar fazer uma psicoterapia, mas aí o esporte ali é um super coadjuvante assim para manutenção da ansiedade, manutenção da pessoa não ansiosa no longo prazo, para a gente até poder fazer um desmame de medicação mais efetivo, assim.